Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje da nossa rotina de 3 de novembro. Faça um cabeçalho, como de costume. Nossa primeira atividade é de língua portuguesa, sequência didática, lendo e escrevendo cartas de reclamação, revisão de carta de reclamação, página 169. A carta abaixo precisa passar por uma revisão. Vamos corrigi-la? Vocês irão fazer essa atividade no caderno. Então, aqui é uma carta que ela precisa ser corrigida. Por exemplo, está escrito Ribeirão Preto, São Paulo, dia 19/11/2020. É dessa maneira que nós colocamos a data? Como que tem que ser colocada a data? Embaixo, prezado Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Venho através desta carta fazer uma reclamação sobre os buracos nas ruas da cidade, pois está impossível transitar, é perigoso. Ontem mesmo vi quando um motoqueiro passou por um buraco e se desequilibrou, caindo no chão. Gostaria que vocês tomassem providências a respeito. Aguardo resposta. Atenciosamente. Então, vamos lá. Nós temos que organizar para quem é essa carta. No caso, já está específico aqui que é para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, essa parte aqui, ó, ela vai ficar logo abaixo da data, mas é prezado ou é prezada? Tem que ver como que vai ser colocado. Tá faltando também o assunto, temos que colocar o assunto na carta, porque primeiro é para quem a gente está escrevendo, depois a gente coloca o assunto e aí começa a carta. Não tem parágrafo, tem que melhorar a parte da argumentação dos buracos, para que a prefeitura tome atitude. Tá precisando melhorar a parte da ortografia, tem algumas palavras escritas errado. Então, vocês vão organizar a carta. Eu comecei aqui organizando a carta para vocês. E aí, vocês vão continuar no caderno, ok? Depois, vocês vão pegar a página 169 e ver a carta de reclamação está cumprindo o seu principal objetivo, que é apresentar reivindicações e apresentar argumentos e posicionamento do autor? Sim ou não? Aí vocês vão marcar sim ou não, não pode ser os dois. A carta possui destinatário? Sim. E aí vocês vão vendo como está a escrita da carta, certo? Próximo passo, ainda no ler e escrever, vocês vão na etapa 5, na sequência didática, mudança de foco narrativo, tempo e lugar. Etapa 5, produção individual, página 205. Para essa atividade, você irá utilizar o conto da mentira, que é esse conto aqui. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro. Nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo.
Mas no dia seguinte, então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa de TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir as suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa, sem medo, no momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Esse conto ele está escrito em terceira pessoa. O que vocês irão fazer? Vocês vão ter que mudar como está escrito e como ficará a nova versão. Então, por exemplo, aqui todo dia Felipe inventava uma mentira. Vocês vão escrever nessa parte aqui, ó. Tá? E aí vocês vão mudar para primeira pessoa. Todo dia eu contava uma mentira. Vocês vão ver a parte do texto que está em terceira pessoa e mudar para a primeira. Depois, vocês vão escrever o texto já com a nova versão, certo? Isso é português. Agora, matemática. Nós vamos corrigir a atividade 23.2, 23.3 e depois faremos as atividades 23.4, 23.5 e 24.1. Essa atividade é a atividade das frações. Então, o que nós tínhamos que fazer? Primeiro, contar a parte do todo do desenho, 8 partes. E depois, contar quantas partes foram pintadas, que foi 7. Então, eu tenho 7 oitavos. Eu vou ligar com a fração e com a escrita por extenso. Segunda figura, eu tenho 4 partes, mas foi pintada só uma parte. Então, eu tenho 1/4, que nós chamamos de 1/4. Próxima, tem 2 partes, mas foi pintada apenas uma. Então, nós chamamos de 1/2. Próximo, temos 3 partes, onde foi pintada apenas 2 partes. Chamamos de 2/3. E a última, temos 6 partes, aonde foi pintada apenas uma parte, que chamamos de 1/6. Agora tá aqui. Vamos ajudar os alunos da professora Mariana após observar as figuras do quadro acima. Circule em cada item a seguir o maior número e justifique sua escolha. Então, aqui não dá muito para perceber pela fração, a gente tem que dividir e ver o maior número. Então, aqui 1 dividido por 4. O 1 a gente não consegue dividir, sempre faça a tabuada, tá? Então, a gente vai colocar 0, aumentar um 0. 10 dá para dividir, não dá? Dá pelo 2, vai sobrar 2. Aí, a gente aumenta um 0, que dá 20. Eu vou usar o 5, zerei a minha conta, então dá 0,25. 1/6, também não dá para dividir. Vou colocar o 0. O número mais próximo de 10 é 1. Vai sobrar 4. Vou colocar um 0. Vai formar 40. O número mais próximo é o 6. Então, 0,25 ou 0,16. O que é maior é 1/4. Agora, 1/2. Mesma coisa. Vou fazer a divisão, achei meio. E 2/3
na divisão dá 6, 0,6. Quem é maior é 2/3. Aqui, 2/3 ou 7/8. 2/3 eu já sei. 7/8 vai dar 0,8. Então, o que é maior é 7/8. Agora aqui, você tem alguma coleção? Lucas coleciona carrinhos. Observe a coleção de Lucas e responda quantos são os carrinhos. O primeiro passo era numerar quantos carrinhos ele tem. Ele tem 24. Então, Lucas quer dar para seu amigo Pedro a quarta parte. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 24 e dividir por 4, que é igual a 6. Circulei os carrinhos. E agora, quantos carrinhos Pedro receberá? Pedro receberá 6 carrinhos. E quantos carrinhos Lucas ficará? 24 menos 6, 18. E em seguida, Lucas guardou a terça parte. Eu vou pegar o 18, dividir por 3 e encontrei 6. Então, Lucas guardou 6 carrinhos. Agora, aqui nessa atividade 23.4, foi proposto a Lucas que representassem com números as partes pintadas de verde em relação à figura, nos seguintes casos. Então, a primeira figura é um retângulo, onde temos duas cores. A parte pintada de verde é um meio da figura toda, é o meio da figura toda. E o círculo, a parte pintada de verde, é um quarto da figura toda. E justificou no caso do retângulo, eu dividi 1 por 2, e no caso do círculo, dividi 1 por 4. Ele está correto? Está correto o que Lucas falou? Vocês irão responder aqui, sim ou não. Agora embaixo. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos alunos que preenchessem o seguinte quadro com o auxílio da calculadora. Vamos ajudá-lo? A primeira parte é você colocar em fração. Então, a fração sempre vai ser o primeiro número em cima do número que vamos dividir. Vamos fazer essa divisão na calculadora. Achamos esse número em decimal e vamos colocar na tabela. Vou fazer isso com os demais. Agora aqui, Lucas aprendeu que os números escritos na forma fracionária podem também ser escritos na forma decimal. Ficou sabendo que, por exemplo, podem ser representados por 0,5 ao dividir o numerador pelo denominador da fração. Usando essas informações e com o auxílio da calculadora, ajude Lucas a escrever para cada representação fracionária a representação decimal. Então, você vai usar a calculadora para dividir 1 sobre 4. Achei 0,25, coloquei lá no resultado. Vocês irão fazer isso na letra B, C, D e E. 2. Para ler esse número, a professora de Lucas apresentou um quadro de ordens e classes, já conhecido na turma, em que houve ampliação para indicar a parte não inteira dos números. Então, eu vou pegar o 0,25. O 0, ele vai ficar na parte inteira e o 25 na parte não inteira. Vocês também farão isso com a letra B, C, D e E. Talvez vai precisar fazer no caderno. Embaixo vai escrever por extenso, na letra A. E agora aqui, sequência 24. A professora de Lúcia propôs uma divertida brincadeira para seus alunos, usando 4 balões coloridos e identificados por letras como mostra a figura. Ator. Sugeriu que os alunos o segurassem nessa posição e notou na lousa a palavra formada, ator. Em seguida, pediu que mudasse de posição os balões. À medida que isso ocorria, cada palavra formada era anotada na lousa. Então, mudando a posição, a gente encontra rota. Tem mais 3 palavras. É isso que vocês irão fazer. Feito isso, mandem as fotos para mim, ok? Obrigada!